Pessoal, por que que o leão é tão representado nas figuras em todo mundo, nas estátuas, nos monumentos? Por que que a gente tem essa figura felina? Quem são esses felinos, Léo? Na verdade, toda a mitologia está preenchida com essa imagem dos felinos. Quem são esses felinos? Como eles surgiram? E você sabe de verdade quem é o leão de Judá? Vamos descobrir agora? Pessoal, tudo bem? Fábio Arelinha aqui com vocês, canal Educação Consciencial, com Lael Faninha ao meu lado, tudo bem, Lael? Tudo bom, meu querido? Maravilha. Hoje a gente está aqui para falar para vocês, dentro daqueles vídeos rapidinhos, aqueles vídeos que a gente fala sobre um ou mais assunto em até 15 minutos, e é o desafio nosso, talvez um pouco mais de 15, como já vem sendo tradicional no canal, mas eu creio que vocês não ficarão chateados se passar um pouquinho do tempo. E o assunto hoje é relacionado aos felinos, né? Essa raça tão comentada na história da humanidade e diria até, por que não, cultuada, principalmente pelos espiritualistas modernos. E a grande pergunta é, a raça felina, ela é pacífica? A raça felina, ela é boa? A raça felina é a favor do despertar da humanidade? Ou a raça felina é contra o despertar da humanidade? Qual é a agenda desta raça? E aí eu sempre remeto àquela pergunta que a gente fala nas palestras, a gente faz nos cursos, né, Léo, nos eventos que a gente vai, nos vídeos, quando a gente bate papo. A humanidade é boa ou ruim? E qualquer que seja a sua resposta, nós temos argumentos a favor e contra. Se você falar que a humanidade é boa, eu tenho N exemplos atuais da história da humanidade, de comportamentos de grupo, comportamento de nações, comportamentos individuais, de que isso não é bem verdade. E se for o contrário também, estamos cheios de argumentos de bondade na humanidade, de boas ações, de grupos individuais, de nações, enfim. Portanto, a gente vem à conclusão que está mais relacionado ao indivíduo ou a um grupo de pessoas, um tipo de ação que seria contra ou a favor a uma agenda. Né? Costumo dizer, Anel, que quando a gente fala que uma pessoa é boa, ou quando uma raça é boa, quer dizer que ela está de acordo com a nossa agenda, está de acordo com os nossos interesses. Ou seja, se eu quero despertar e alguém me ajuda a despertar, eu falo que aquela pessoa é boa. Mas aquela pessoa pode não ser boa para outro grupo de pessoas. Exatamente. Né? Então esse bom ou ruim depende de um lado. Na verdade, depende de um lado que você quer seguir, da bandeira que você levanta, né? Você fala muito sobre o pessoal colocou o universo como um grande zoológico, né? A nossa referência, até do ecossistema, parece que está aqui fora. Tudo. Tem homem-formiga, homem-gafanhoto, tem felino, tem tudo que a raça que vocês imaginam, né? E depois agora também pegam os cetáceos, jogam seres meio aquáticos do universo. Isso. É muito engraçado. E é importante a gente entender aonde surge essa nomenclatura ou essa referência com os felinos na nossa história da humanidade. Olhando realmente a nossa história, a nossa mitologia, onde nós vimos as referências que foram colocadas sobre os leões, os felinos, né? A gente sabe que nesse mundo, nesse momento contemporâneo, nesse momento que nós estamos vivendo, muitos terapeutas, muitas pessoas começaram a ter contato com os felinos, mas nós começamos a observar também que as pessoas começaram a pegar referência de filmes, de desenho dos anos 70, 80, só mudou uma letrinha ou outra, né? E começaram a trazer essas referências como super-heróis, né? Porque colocaram como super-heróis na pintura, na gravura, no desenho, no cinema. Mas a gente tem que entender que essa raça, ou como a gente quer denominar, ou tem uma aparência parecida com o leão, é só vocês pararem para pensar. Se você estiver numa savana, o que o leão faz com a gente? O que ele é capaz de fazer? O comportamento, né, do leão e da leoa, no seu habitat, né? Você observando isso, é claro que vai abrir a tua mente um pouco melhor, mas como? Você está querendo trazer a referência de um animal que é agressivo.
Eu estou trazendo realmente essa referência para você pensar. Por que você acha que uma pessoa, um ser que tem uma aparência de felino, que tem dentes pontiagudos, porque só os seres, nossos animais que têm os dentes pontiagudos, são aqueles que são carnívoros, né? São preparados para isso. Exatamente. Por quê? As unhas, né? Garras, para que ter garras num ser que é tão evoluído, pacífico, né? E que separa uma agenda, que é uma agenda que começou com a nossa humanidade, desde o primeiro momento, que a gente pode chamar lá do laboratório do Jardim do Éden, né? Quando começaram a separar esses grupos dentro do que não existia religião, né? A religião, ela veio sendo construída por um grupo de pessoas muito inteligentes que começaram a manipular mitologia sobre mitologia, e dá para você ver isso, né? Dá para você pesquisar e ver o quanto isso foi manipulado. Cada grupo, cada local, cada grupo social que queria se colocar o seu Deus mais poderoso que o outro, colocava uma manifestação dentro da mitologia de alguém que já uma mitologia do passado, alguma coisa acontecia. Então não existia só mais aquele Deus, existia o Deus A, B e C porque tinham nomes. Assim como fizeram com o desenho animado e trazem as referências de seres felinos como coisas positivas. Não estamos dizendo o que é bom e o que é mal, tá? Dentro da referência humana, nós sabemos o que é bom e mal a partir da nossa experiência. Isso. Mais de cima, quando a gente quer trazer essas referências de felinos, homens aviários, o falcão, o que o falcão faz? Por que o falcão tem uma garra? Por que o falcão ele ataca? Por que ele consegue atacar uma serpente? Aí você para pensar, né? O que está acontecendo com a gente? Quem é o verdadeiro, desculpa falar, o leão da grande nação, o leão de Judá? Quem é esse ser? Quem é esse A? Ou quem são essas raças que estão canalizando através de alguns mediadores? E nós não estamos dizendo que não há canalização. A canalização está acontecendo. Mas como está sendo manipulada pela falsa luz? Essa que diz que o bem já venceu, que não há mais guerra, que o planeta está equilibrado, mas nós já temos doenças, somos consumidos como baterias, e não é só pelos seres de cima não, pelos seres que desencarnaram que estão aqui dentro do umbral, espíritos obsediando encarnados, encarnados obsediando espíritos, encarnados obsediando encarnados, pelo simples fato do ego, do ciúme, da raiva, da inveja, pelo poder. As pessoas querem ter poder, elas querem aparecer, assim como grandes mediadores aí que estão aparecendo na mídia social e só falam desgraça. Nenhum deles trazem coisas boas. E quando traz coisas boas, que não acontece, eles mudam a data. E quando eles anunciam a desgraça, eles anunciam a desgraça com uma data e não acontece, eles mudam e ficam manipulando pessoas. Por que eu acabo trazendo essas informações? E muitos até ligados a felinos e falando de felinos. Isso que eu ia falar, exatamente. Não é? Isso que eu trouxe. E a imagem de leão também. Imagem de leão. Aí vocês olham o perfil dessas pessoas, tem cara de leão, imagem de leão, e aí você para pensar. E quando eles também se colocam como vocês humanos, né? Vocês humanos, vocês estão perdidos, vocês ainda não começaram a despertar. Aí para pensar, gente. A gente não está falando só do felino não, tá? A gente tem essa mania de colocar simbologia até do que é reptiliano, draconiano, nessas que a gente acha que é os mais negativos. O que é negativo pra gente? O que é... Sim. O que está acima, o que está abaixo? Relacionado à agenda, mais uma vez. Exatamente. Aí a gente começa a ver que existe uma coisa muito oculta. A gente gosta de botar o nome de governo oculto, mas existe um grupo de espíritos, de energias, de seres dimensionais que estão aqui há muito tempo usando a humanidade, manipulando a sua mente, mas manipulando esses grupos, essas pessoas. Exatamente. Então eu consigo agora, dentro da nossa metodologia da educação consciencial, quando a gente fala de cabala escura, governo oculto, que é a nomenclatura que a gente tem, enfim, nós podemos chegar à conclusão, por observação, não só na história da humanidade, como o Léo estava falando, também na questão moderna, nos discursos dos espiritualistas, digamos assim, dos diversos canais e livros e tudo mais, de que esses felinos que são descritos na história da humanidade e em operação dentro do domo da Terra, pertencem à cabala escura, atuam contra o despertar da humanidade, através não só dessa manipulação histórica, mas mais uma vez dessa manipulação moderna, no discurso de que nós somos superiores e vocês são inferiores, como lá o exemplificou. Ou mesmo com a fala muito mansa. Claro, sempre é manso, né? Não tem como uma raça dessa, um felino, na sua característica ser tão manso. No. Maxwell.
existe uma manipulação, nós somos comidinhas, tá, pessoal? Eu sei que é muito pesado, muito triste e às vezes muito decepcionante ouvir o Fábio lá, eu falar, poxa, mas toda raça felina é negativa. Preste atenção, nós não estamos falando de negativo e positivo, é a bandeira, é o que você segue, para que serve essa agenda. É só você ter esse entendimento de quem são esses felinos, de quem a gente pode falar de leão, mas de todas as outras raças felinas que se apresentam, né? E entender isso é entender como nós fomos manipulados pela nossa própria religião. Talvez esse leão de Judá, que é mais pronunciado por um outro grupo religioso, porque a própria Igreja Católica ela não fala do leão de Judá como os outros falam. E a gente entender o Velho Testamento e começar a observar o Novo Testamento, como é esse ser, ele se desenvolve em meio à humanidade, tão humano, tão egocêntrico, tão cheio de complicações, de dores. Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento. Observar isso. E a gente vai trazer um vídeo mais ampliado sobre a raça felina, porque como são 15 minutos, até 15 minutos falar sobre isso, mas esse alerta deve ser dado a todos nós, não é só a vocês, mas a mim, o Fábio também, porque a gente está falando isso por observação, pelas percepções de ver grupos que estão se criando um apartheid religioso, terapêutico, holístico, em que o grupo que fala com o felino A não pode ter o mesmo grupo do felino B. Já começou uma guerra entre os próprios leões, um querendo comer o outro dentro dessa jaula onde nós estamos. Pelo controle, mais uma vez. Pelo controle, para ver quem tem mais poder. Aí você vai ver sempre um terapeuta sempre criando o nome de um leão novo, de uma raça nova. Só falta agora falar pelos... Os poderes de... Por isso que eu dou não, como é que é? Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Olhos de Andera, me dê uma visão além do alcance. Todo mundo quer ter essa visão além do alcance. Quer ter um poder mais do que o outro, ter o seu grupo escolhido, né? Aí você vê exatamente, as pessoas trazem essas referências. Infelizmente está acontecendo. Isso não está acontecendo agora não, isso acontece há muito tempo. Só que agora nós começamos a abrir os olhos, a abrir os ouvidos, a escutar, começar a observar que canalização, porque as canalizações parecem que foram copiadas uma da outra, só muda uma linha, né? A gente vê isso pelo trabalho da gente, as pessoas copiando e colocando em bocas de felinos, né? E também quando a gente encontra com pessoas, a gente encontra com pessoas de todos os outros segmentos da religião, mas os que estão mais próximos da gente nessa questão da caminhada do despertar, que deveria ser o despertar de verdade, usa essa raça para controlar mais ainda pelo medo, pelo pânico e pelo servir. Você está servindo. Sabe aquela coisa assim, mas ele falou, ele é iluminado. Qualquer coisa que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que a gente não está falando de bem e mal. Eles não vão ficar chateados com a gente. Eles estão sabendo do que nós estamos falando. Assim como a gente fala de Cristo, assim como a gente fala de Yahvé, assim como a gente fala dos arcanjos, dos anjos, dos querubins, serafins, a gente tem que aprender a dialogar, a ter dúvidas e colocar o pé atrás e saber se é certo ou errado. Por quê? Sempre o porquê. Para quê? Onde você está? Onde a tua mente vai ser colocada quando você começar a seguir um direcionamento desse? É só a gente entender, para entender melhor essa questão de cabala escura, governo oculto, leão de Judá e felinos negativados, vamos chamar assim, que o pessoal gosta dessa expressão. É só entender o que é o Doma, é só entender o que é a Iá e o Iá, né? Então esse Iá se coloca como o leão de Judá, o líder dessa tribo. Isso, quem né? são essas tribos? Exatamente. Né? Dos seus escolhidos. E o que está acontecendo agora é só a replicação, né? Mais uma vez é um Ctrl-C, Ctrl-V do maior igual ao menor, a fractalidade. Então essa dominação do Iá com seus escolhidos, a gente replica para a dominação do felino ou do que se coloca como felino, porque convenhamos, tem muitos que se colocam como felino, não tem nada a ver com felino. Também na dominação dos seus escolhidos. Olha como não só a história repete, mas a metodologia se repete. Então o que a gente está querendo dizer aqui é muito parecido. Eu fiz um vídeo sobre arcturianos. Dá uma olhadinha aqui, vamos pôr no descritivo desse vídeo. Dá uma olhadinha, será que os arcturianos são bons ou ruins? É a mesma lógica, né? Se é azul, se é amarelo, dourado, que assim, né? Exatamente. Então, está a favor ou está contra o despertar? Então, só para deixar muito claro, não estamos falando que toda a raça felina é negativada, da mesma forma que não falamos que todos os humanos são negativados. O que estamos falando é que os felinos que estão ativos dentro do domo terrestre da cabala escura servem ao leão maior, o Iá, portanto, não querem o nosso despertar. Então, se você também não quer o nosso despertar, você vai falar que são positivos, porque serve a sua agenda. Mas se você é a favor do despertar da humanidade, você vai falar que eles são negativos, porque não querem a mesma agenda. Mas felinos fora da Terra podem estar neutros,
com o despertar da Vamos ser humanidade, sinceros, você pode Fábio, estar a não favor existe também. gente felinos fora da... Desculpa, você acabar com o sonho de vocês. Não existe isso. É uma analogia, como é que você fala quando a gente usa Pareidolia. uma pareidolia. Né? O cérebro precisa identificar como algo conhecido, algo desconhecido. Então, na verdade, mais uma vez, como você disse no começo do vídeo, que o nosso universo não é um zoológico, né? Então não tem reptiliano, não tem felino, não tem nada disso, aviário, não. É o nosso cérebro que vê algo que não conhece e traduz como, parece um leão. Não é um leão, não tem nada a ver com leão, né? É o Simba Safari Universal agora. Não tem nada a ver com leão. É o nosso cérebro que fala, olha, parece um leão. Então não tem felino, não tem reptiliano, não tem nada. Nós usamos essas nomenclaturas somente por uma questão didática, porque como todo mundo fala, a gente vai ficar reinventando a roda. Né? E não se decepcionem também, não existe a tal da nave Nova Jerusalém. Isso aí é uma holografia que estão fazendo muitas pessoas criarem. Quanto mais pessoas tiverem massa crítica, pensamento, criando a tal da nave Nova Jerusalém, que é para os escolhidos, do arrebatamento, você, quando desencarna, faz o desenlace, você vai para essa holografia, tá? E você vai viver lá muito tempo, alimentando uma raça, uma horda, alimentando as hordas de dentro e de fora. Então, assim, a nave Estrela de Aruanda, a nave não sei da onde, cuidado com esses termos. A nave Estrela de Aruanda, a gente reconhece ela porque é uma colônia. É uma colônia porque está ligada à nossa egrégora da Terra, aos pais velhos, aos caboclos, né? Não estou falando de religião, estou falando do que nós temos de entendimento. Como a gente entende. Mas essa nova nave que está chegando, a nova Jerusalém, como estão prometendo para todo mundo aí, que a gente fica recebendo mensagem, não caia nessa lorota, gente. Por que abriria uma nova Jerusalém numa nave? É só você pegar. Se você pegar a referência do passado, a história do passado, como era Jerusalém naquela época, e querer trazer isso como Jerusalém fosse um local santo e sagrado, com tanto massacre que houve naquela época, a própria perseguição, né, do Avatar que veio para a Terra, tudo é contraditório. Por isso, assim, não ouça, não é só o mim e o Fábio, não fica ouvindo só as coisas e acha que ele é o correto. Vá buscar informações, veja o que é contraditório na fala dessas pessoas. Eu sei que tem gente que vai falar aqui embaixo, vai escrever, mas eu sempre senti os felinos, então quer dizer que vocês estão falando mal dos felinos, vocês sempre tiveram uma energia boa. É a forma com que você coloca a tua energia, e eles fazem isso, são tão inteligentes que é como um programa. Então, se essa pessoa sente pelo cardíaco, eles vão lá e botam uma energia sempre sutil no teu cardíaco quando ele se aproxima. Nossa vontade também, isso. A gente querer que seja abre. bom. Isso, querer aí você que abre. Seja, né? Isso, aí você abriu, o programa foi estabelecido. Quando eu tenho uma paura, eu tenho um pavor do felino, já tenho medo do gato, tem gente que tem pavor de gato, né? Tem alergia a gato. Sim. Automaticamente, eles reprogramam a tua mente para você aceitar essa figura do felino de outra forma, entendeu? E assim é o programa, ele se estabelece. Isso é para tudo. O mais importante, quando a gente cair o véu e cair esse controle dogmático e começarmos a olhar um para o outro, não como felino, como um aviário, mas como a própria essência da fonte. Exato. Que é o vídeo que nós vamos falar sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Quando você se reconhecer enquanto universo, não é quanto humano de braço, cabeça, perna, célula, órgãos que apodrecem, não. Enquanto ser divino, você vai dar um caminho mais ampliado. É claro que a tal da massa crítica vai acontecer e nós vamos conseguir dar o salto, mas só vai acontecer se a maioria das pessoas começarem a entender isso. Mas, infelizmente, o Fábio sempre deixa claro isso, as pessoas querem terceirizar a sua salvação, a sua religião, a sua fé. E aí, quando você terceiriza, você não enxergou com teus próprios olhos, você só escutou. Você não escutou só com teus ouvidos, você escutou de alguém, então você precisa de alguém para falar no teu ouvido, mas você não enxergou, mas ele vai falar para você, tem uma nave aqui triangular, que é assim, né? Tô aqui comunicando com a nave triangular, estão descendo aqui, em volta de mim tem vocês humanos e afastam a gente, vocês humanos estão no caminho, vocês estão errando, vocês vão ficar para trás. Aí, sabe o que a gente tem que fazer? O que vocês estão fazendo aqui? Para que vocês vieram? Se nós somos tão errados, estamos perdidos, nós não estamos precisando da ajuda de vocês. O que nós precisamos é que acordar, sai fora, deixa que a gente vai começar o nosso caminho, despertar por nós mesmos, sem essa contaminação indireta que está acontecendo. É claro, gente, deixo bem claro isso para vocês, que existem coisas maravilhosas, existem seres incríveis, entidades, forças de outras dimensões, que de alguma forma estão nos auxiliando e fazendo esse despertamento, falando para a gente, cuidado com quem vem de fora. Sinta. Observe, moral da história é não terceirizar a salvação, não querer, mais uma vez, a gente sai lá das religiões, dos padres, dos pastores, a gente passa para o dirigente espírita, depois a gente passa para a mãe de santo, o pai de santo, depois a gente passa para a figura da internet, para o dono do canal do YouTube, para o autor do livro,
E agora onde a gente está? Em arcturiano, pleidiano, felino. Gente, então é o seguinte, o caminho externo é holográfico, o caminho interno é verdadeiro. Então busque o seu caminho, busque a sua essência, escolha o seu caminho interno. Você é Deus, você é o fractal. Não tem felino, não tem draconiano, não tem nada disso. E nós não somos isso, e nem eles são isso. Todos são fractais da fonte. E a gente só desperta quando a gente entende e internaliza isso, tá bom? Exatamente, e vocês têm que entender que todo esse controle que acontece é porque manifestar em nosso DNA algum tipo de programa que está estabelecido com algumas raças que não são do nosso sistema, né? Porque isso aqui é um experimento, um laboratório. O mais importante, vamos romper com aquela grade do viveiro, vamos parar de comer milho, vamos parar de comer a ração, vamos deixar de ser galinhas, vamos para a fuga o quanto antes, que aí sim, vamos deixar de botar o ovo, que é o alimento para esse povo, vamos deixar de ser carne, que é o alimento para essa raça, e vamos deixar de ser as penas, que enchem o travesseiro deles, que fazem eles dormirem calmos. Vamos nos rebelar, mas nos rebelar pelo bem, por nós mesmos, através de nós, olhar para dentro de você. Você é o Sol central. Em você habita um universo muito maior do que qualquer outro universo que você já ouviu falar, que algum satélite já presenciou, filmou, fotografou. Há em você um Sol central que estabelece teu contato com a tua verdadeira essência. É essa. Se você quer um felino, procure esse Sol. Se você quer um arcturiano, um pleidiano, que é um cear azulzinho, tipo um Smurf, você quer um gnominho, né, verdinho, você quer qualquer outra raça, um siriano, primeiro busque isso em você enquanto Deus, enquanto fonte, a fonte que tudo é. E aí você vai conhecer o universo, porque o universo habita em você. Conheça o universo e se liberte. Conheça esse Deus que é você. Conheça esse Sol central. E acima de tudo, tenha fé em você primeiro. Nunca jogue os seus problemas para outra pessoa resolver. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo deste domingo, porque estamos em evento. Então não podemos fazer a live, mas com certeza semana que vem estaremos com você ao vivo aqui no YouTube. Procure aqui a agenda do canal. Acesse aí a nossa agenda, está aqui no descritivo, vê onde a gente vai estar para você da próxima vez estar lá junto conosco. E também dá aquele like no vídeo, compartilha, né, seu Laio? Manda para a pessoa que você gosta, para quem não gosta também, né? Porque exatamente. Você contribuindo com o despertar do outro, você está despertando ainda mais rápido, né? Lembra, ninguém desperta sozinho. Você tem que estar nessa egrégora, nessa massa. É claro que quando eu falo de despertar sozinho, não é ter que juntar a mão e todo mundo ler a mesma Bíblia. Eu estou falando de despertar sozinho da rede fractal, lembra? O despertar da consciência coletiva não é o despertar da humanidade, é o despertar da tua rede fractada, do teu sistema, do teu eu superior, da tua alma, da tua mônada, da sua supramônada. É esse que é o despertar dessa rede. E se alguém ficar para trás, não fica chateado, fica triste não. Alguém sempre vai olhar por eles e vocês também de fora. Nós vamos olhar de fora. Mas quando a gente olhar de fora, com a grande massa lá em cima, é como um imã, a gente puxa os outros. E quem quiser ficar, não tem problema. Porque tem gente que quer voltar para encarnar achando que esse mundo é o melhor mundo possível para todas as experiências, achando que evoluir é reencarnar. Não tem problema também. Se você aceita isso, se você gosta, quem somos nós? Nós não estamos julgando quem deve e quem não deve reencarnar. A gente está falando assim, olha mais à frente, olha mais adiante e dá o salto para fora daqui. O quanto antes se rompa essas grades. Vamos realmente fugir desse galinheiro, dessa grande granja, tá bom, pessoal? Tchau, gente. Tchau, tchau.